pessoal! Estamos chegando ao nosso último módulo do curso. Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem baseada em projetos. Nós vamos ver que esse termo que entrou muito na moda ultimamente não é tão novo assim. Nós vamos ver como a gente pode planejar um bom projeto, quais são as partes principais de um projeto e o que a gente deve se preocupar ao planejar uma aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos, simbolizada aqui por ABP, não é uma metodologia nova. Ela foi primeiramente idealizada por volta de 1900 pelo filósofo americano John Dewey. Aqui no Brasil, os ideais de John Dewey vão chegar por volta de 1930 com a Escola Nova. Entretanto, os ideais de Dewey foram deixados de lado com duas guerras mundiais seguidas de uma Guerra Fria, que priorizava o ensino por disciplinas de maneira tradicional. Só a partir da década de 80 que essa discussão volta à tona e nós vamos falar de novo em pedagogias de projeto. Aí, inaugurando os PCNs no Brasil, nós vamos ter um expoente, um grande autor chamado Fernando Hernandes. Fernando Hernandes é um autor muito comum na área de aprendizagem baseada em projetos. Seus trabalhos, que começaram na década de 90, foram muito importantes para a reformulação de vários currículos pelo mundo afora, incluindo aqui no Brasil, que estava inaugurando o PCN, os Parâmetros Nacionais Curriculares. É um autor muito importante e ainda continua muito atual nos dias de hoje. Um outro autor que a gente vai trazer aqui é o William Bender, já fazendo publicações a partir de 2010. Em seu trabalho, ele vai introduzir as tecnologias da informação, as TICs, e também as competências do século XXI. Nossa videoaula, inclusive, vai ser baseada nesse livro do William Bender chamado Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o século XXI. Vale a pena comprar o livro, quem tiver interesse, que é um livro bastante útil e traz uma abordagem, uma linguagem muito acessível. A aprendizagem baseada em projetos e a pedagogia de projetos, ela voltou à tona, voltou a ficar na moda, não foi à toa. A aprendizagem baseada em projetos infere que o aluno vai ter que pesquisar, discernir, diferenciar, analisar, criticar as informações para construir sua própria aprendizagem. O professor passa a ser um mediador ao invés de ser aquele que transfere o conhecimento. Então, aquela educação bancária que Paulo Freire sempre critica, ela não é bem-vinda dentro do projeto. Num projeto, espera-se que o aluno seja protagonista da sua própria aprendizagem. Ele vai construir sua aprendizagem com mediação dos professores. A aprendizagem baseada em projetos, ela é baseada numa teoria construtivista da educação. E o que faz ela diferencial hoje é que os meios de pesquisa se popularizaram com a internet. Então nós temos uma gama de informações disponíveis. Não cabe mais a nós, professores, transmitir essa informação. A gente precisa curar essa informação, trabalhar essa informação com os alunos. Veja, até as nossas aulas, com essa pandemia, você não é mais o dono da sua aula. Você pode usar as videoaulas produzidas pela SEDU ou produzidas pela Secretaria de Educação do Amazonas. Fora essas aulas, o aluno pode pesquisar outras videoaulas de outras pessoas que ele entende melhor, que ele gosta. Então, a nossa função de apenas transmitir o conteúdo, ela cai por terra. Ou seja, o que a gente faz de maneira tradicional na sala, uma videoaula com qualquer outra pessoa, também é capaz de fazer. Mas calma. Não vamos desesperar porque nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Nós não vamos ser substituídos por videoaula, mas nós vamos ter que mudar um pouco a nossa percepção de dar aula, a nossa percepção de escola. Nós não podemos mais ser aqueles que só transmitem conteúdos, fazem e corrigem listas de exercício. É preciso integrar esse conhecimento com o cotidiano e com outras disciplinas. O ensino precisa ser contextualizado e interdisciplinar. Além disso, a nova base curricular comum traz o ensino por competências e habilidades.
Então, além de ensinar o conteúdo, agora nós, professores, também vamos ter que nos preocupar em desenvolver competências e habilidades dos nossos alunos. Neste slide podemos ver como vamos trabalhar com a nova BNCC. Existem alguns letramentos fundamentais que mudam muito pouco do PCN para a BNCC. São os letramentos como alfabetização, em matemática, científico. Aí a gente vai ter a adição de letramento em TIC, né, em tecnologia, letramento em finanças, e esse letramento em cultura e cívica, que na verdade é a educação de cultura e cidadania, que já era prevista no PCN. A novidade fica a cargo das competências e habilidades. Nas competências, nós vamos ter 4 competências julgadas como competências do século XXI, que são os 4 Cs, né? Criticidade, criatividade, comunicação e colaboração. Juntando aí a criticidade com a solução de problemas, porque não basta saber fazer a crítica, é preciso também ser resolutivo. Também não basta ser apenas resolutivo se a gente não conseguir entender a crítica por trás da resolução desses problemas. E algumas qualidades de caráter que também são contempladas na nova BNCC, como curiosidade, iniciativa, persistência, liderança, né, consciência social e cultural, entre outras. Então, a gente tem na nova base curricular algo para ensinar além do conteúdo. Isso vai requerer de nós novas metodologias de ensino. E é aí que entra a ABP, ou Aprendizagem Baseada em Projetos. A aprendizagem baseada em projetos ela é composta de 4 partes que estruturam esse projeto e que são fundamentais. Dentre elas podemos citar a âncora, a questão motriz, as questões essenciais e o artefato. Nós vamos entender um pouco o que significa cada uma dessas terminologias para a gente poder planejar o nosso projeto. A âncora é a parte inicial do projeto. É uma situação planejada pelo professor com intencionalidade de introduzir o tema ou a problemática que será trabalhada no projeto. A âncora é uma situação que você, professor, vai planejar com intenção de fisgar o aluno, de fazer ele interessar pela temática ou pelo problema que será trabalhado no projeto. Portanto, quanto mais criativa for a âncora, mais ela vai conseguir engajar os alunos. A próxima parte do projeto que a gente vai falar muito é a questão motriz. Questão motriz é a questão principal do seu projeto, é o problema que você quer resolver. E é preferencial que esse problema ele seja um problema real, seja um problema do cotidiano dos alunos. Nas ciências humanas, a gente trabalha muito com a discussão do problema. Nas ciências da natureza, a gente vai trabalhar mais com a resolutividade desse problema. Então, a nossa questão motriz será sempre um problema para o qual a gente vai buscar soluções. Um bom projeto precisa ter uma boa formulação da questão motriz. Uma boa forma de formular essa questão é sempre começar com como podemos resolver algum problema. Por exemplo, como podemos resolver o problema da poluição do rio da nossa cidade? Como podemos economizar água no colégio estadual? É interessante que essa pergunta seja feita na terceira pessoa do plural, que é nós, porque inclui você, professor, como também um ator importante e ativo da solução desse problema. Questões essenciais são questões que, uma vez respondidas, vão nos ajudar a compreender e resolver o problema do projeto. As perguntas essenciais acabam sendo guias de pesquisa. Então, no fundo, o que o aluno precisa saber para resolver aquele problema? Por exemplo, o nosso problema é como podemos diminuir a poluição do rio. Bom, para saber resolver esse problema, primeiro o aluno tem que saber quais são os tipos de poluição que acometem o rio. Depois ele precisa identificar no rio da cidade qual o tipo de poluição que tem. Aí ele vai precisar pesquisar quais são as soluções possíveis para a poluição daquele rio. Por exemplo, o esgoto é industrial? O esgoto é doméstico? Se for o esgoto doméstico, o problema ali se resolve com saneamento. Ah, mas a cidade não tem saneamento. Por que não tem? Será que esse saneamento é um privilégio? Ou será que ele é um direito que está na Constituição? Então, as perguntas essenciais são perguntas que vão surgindo para a gente resolver o problema da questão motriz. São excelentes guias do que a gente vai pesquisar para o nosso projeto ficar bem fundamentado, bem conceituado.
Algumas dicas para a gente trabalhar as questões essenciais como pesquisa é lançar elas, por exemplo, como temas de seminários. De repente você precisa de uma pergunta essencial que você, como professor de ciências ou de matemática, não consegue dar. Que tal chamar um especialista de fora da escola para uma palestra, né? Então essas perguntas essenciais, que são guias de pesquisa, você pode trabalhar elas como seminário, como pesquisa, estudo dirigido, ou até mesmo chamar especialistas de fora da escola para poder responder essas perguntas essenciais. Os artefatos são atividades e construtos dos alunos que podem ser expostos e que de alguma forma auxiliaram na resolução do problema ou até mesmo seu próprio construto que resolve o problema, o protótipo que dá a solução daquele problema. Os artefatos podem ser maquetes, podem ser protótipos, desenhos, até mesmo teatros. O importante é que o artefato consiga comunicar qual é a resolução daquele problema. Ou seja, ao final do projeto, o aluno precisa explicar como ele chegou naquela resolução e como aquele protótipo significa a resolução daquele problema. É um excelente modo de desenvolver a comunicação. Então lembrem-se sempre, o artefato vai ser um construto físico que vai dar a resolução do problema. E é importante que o aluno apresente esse construto ao final do projeto, mostrando que ele entendeu sobre o problema e sabe como resolvê-lo. Agora, nós precisamos ficar atento com a avaliação dos projetos. Nós não podemos avaliar competências da maneira que a gente avalia, por exemplo, um conteúdo de química, física ou biologia. Então, vão ser necessários outros instrumentos de avaliação para que a gente possa avaliar melhor as competências e habilidades que se desenvolveram durante o projeto. Alguns exemplos podem ser dados aí, como vocês veem nesse slide. Podem ser usados checklists para ver o cumprimento de tarefas. Rubricas são excelentes ferramentas para a avaliação de competências e habilidades. No material complementar de vocês do módulo de ABP, eu coloquei um exemplo de rubricas, que são avaliações de competências. Parece muito uma autoavaliação. Autoavaliação e avaliação em pares são muito usadas juntos com as rubricas, porque existem competências e habilidades, por exemplo, como colaboração, criatividade, que são subjetivas. Então, a gente não consegue medir criatividade numa prova de múltipla escolha. Então, a gente vai precisar dessas autoavaliações, dessas rubricas. Uma outra avaliação que é muito usada são os portfólios, porque permite ao aluno um acompanhamento sequencial e real do conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do projeto. Agora que a gente já sabe as partes principais de um projeto, vamos aprender a como planejar, elaborar e escrever um projeto. Eu vou dar algumas dicas, anotem essas dicas, que vocês vão conseguir escrever um bom projeto, bem embasado teoricamente e com bastante engajamento dos alunos. A primeira dica é justamente a ideia. A gente tem que partir de algum lugar, então a ideia é essencial. Uma dica que eu vou dar para vocês é sondar aos alunos para vocês saberem possíveis interesses. Então, vocês podem, por exemplo, propor um projeto. Olha, turma, eu vou fazer um projeto, que tal vocês sugerirem temas? E ali, dentre vários temas que os alunos sugerem, você escolher uns 3 que tem afinidade com a sua matéria, que vai dar para encaixar o conteúdo que você está trabalhando, e pedir uma votação. Aquele projeto que for mais votado é o projeto que você vai trabalhar. Então, para você ter a ideia do projeto, uma dica preciosa é sempre sonde os interesses dos alunos. É ali que você vai achar o melhor tema para você fazer o projeto. Mas não esqueça, esse interesse tem que ter uma afinidade com o conteúdo que você quer trabalhar. Depois que a gente tiver a ideia bem definida, a gente precisa buscar parcerias. A primeira parceria que a gente vai buscar é justamente dentro da escola. No tema que você escolheu para trabalhar o seu projeto, qual professor, qual disciplina se aproxima dessa temática? Essa é uma das partes, inclusive, mais difíceis de um projeto, você buscar essas parcerias. Porque além das parcerias dentro da escola, é interessante que você busque parcerias fora da escola. Busque especialistas para dar palestras, para fazer mesa redonda, para fazer uma live, para fazer uma roda de perguntas. Procure pessoas fora da escola que possam dar uma outra visão de mundo aos alunos.
Se você estiver dando aula no ensino médio, procure profissionais que já estão no mercado de trabalho, converse um pouco sobre o mercado de trabalho com seus alunos. Enfim, quando você tiver o tema na mão, busque parcerias, seja dentro da escola, seja fora da escola. Quanto mais parcerias você tiver, mais rico é o seu trabalho. Agora, se você já escolheu suas parcerias dentro da escola, sente com elas e vamos definir qual vai ser a questão motriz. Questão motriz, que é o problema que, junto com os alunos, você vai resolver. A questão motriz vai ser bem formulada porque ela é o objetivo principal do seu projeto. Vocês vão movimentar e construir conhecimentos justamente para resolver essa questão motriz. Com a questão motriz formulada, é hora de rascunhar as questões essenciais. Questões essenciais vão modificando ao longo do projeto, isso é normal, mas a gente precisa de umas questões essenciais iniciais para a gente ter uma noção de como vamos guiar o nosso projeto, o que nós e os nossos alunos precisam saber, quais conhecimentos a gente precisa acessar, articular para que a gente resolva a questão motriz. Então, inicialmente, a gente rascunhar algumas questões iniciais nos ajuda a ter uma guia de quais pesquisas e quais conteúdos, conceitos e informações a gente tem que levantar para que o nosso aluno, junto conosco, consiga resolver a questão motriz. Uma vez definida a questão motriz e as questões essenciais, você precisa sentar para começar a escrever o projeto. Então, a gente precisa estabelecer objetivos educacionais. São nestes objetivos que tem que estar exposta a sua intenção pedagógica ao fazer aquele projeto. Como manda a ABNT, é preferível que o seu projeto tenha um objetivo geral e objetivos específicos. Com os objetivos específicos e gerais traçados, é hora de buscar quais conteúdos, competências e habilidades você vai trabalhar nesse projeto. Os conteúdos dependerão de quais disciplinas vão participar. Na hora de escolher competências e habilidades da BNCC, fique atento. Se a competência é número 3, as habilidades têm que estar ligadas à competência número 3. Não dá para escolher a competência número 3 e habilidades da competência número 1. Então, competências e habilidades da BNCC que você escolher para trabalhar no projeto precisam estar alinhadas umas às outras. Para você não esquecer, existem 4 competências básicas que são os 4 Cs: criatividade, comunicação, colaboração e criticidade. Pois bem, chegamos a uma das partes mais importantes do projeto. É aqui que a mágica acontece. Quando você já tem esquematizado sua questão motriz, seus objetivos, sua intenção pedagógica, os conteúdos, as habilidades, as competências, é hora de criar experiências de aprendizagem. Experiências de aprendizagem são aulas que você, professor, vai planejar e elaborar, pretendendo alcançar uma habilidade, uma competência ou discutir um conteúdo. Você pode elencar diferentes tarefas, atividades, desafios que vão contar com essas experiências de aprendizagem. Por exemplo, você quer trabalhar a poluição do rio. Então, você leva os alunos até o rio para que eles possam identificar os focos de poluição e quais são os tipos de poluição. Isso já é uma experiência de aprendizagem. Você volta para a sala de aula e dá um estudo dirigido sobre poluição de recursos hídricos. E ali em grupo você pede para responder um questionário. Isso é uma experiência de aprendizagem. Você resolve fazer um debate sobre o saneamento básico de sua cidade. Isso é uma experiência de aprendizagem. Depois do projeto, você quer fazer uma lista de exercícios e quer corrigir essa lista de exercícios com seus alunos. Tirar dúvidas e fazer pontuações e gamificar, até a correção da lista de exercício vai contar com uma experiência de aprendizagem. Experiência de aprendizagem é uma aula que você, professor, elabora com uma intenção pedagógica específica. Na maior parte das vezes, a nossa experiência de aprendizagem que a gente elabora para os alunos é, na verdade, uma aula tradicional. E se eu fugir dessa aula tradicional, eu vou elencar várias atividades, dentre elas, uma atividade investigativa dentro do laboratório. Pode isso? Pode. E é muito necessário a gente sempre diversificar os espaços pedagógicos na hora de criar as experiências de aprendizagem. Entrar com experiências de aprendizagem é justamente para que a gente possa pensar além da aula tradicional.
Quando eu ganhei aqueles prêmios em 2017, eu não parei de dar aula tradicional e trabalhei só projetos. Na verdade, de 15 em 15 dias, eu separava uma aula para poder fazer o projeto. Então eu tinha uma aula de explicação, uma aula de fazer exercício, uma aula de correção e a quarta aula era a aula do projeto. Eu trabalhei um projeto do Pó Preto, por exemplo, o ano inteiro, de maio até novembro. E cada atividade diferenciada que eu planejei contou com uma experiência de aprendizagem. Agora, é importante você, professor, entender que não é qualquer atividade que é uma experiência de aprendizagem. Ela tem que ter uma intenção pedagógica e tem que estar alinhada com os objetivos que você traçou no início, com conteúdos, habilidades e competências que você quer trabalhar. Com as experiências de aprendizagem já planejadas, é hora da gente ver quais são os espaços pedagógicos que a gente vai precisar acessar e também os materiais que nós e os alunos vamos utilizar para resolver a questão motriz do nosso projeto. Quando você já tem as experiências de aprendizagem, os espaços pedagógicos e os materiais utilizados, está na hora de pensar nas estratégias de avaliação. Você precisa pensar qual a melhor forma de avaliar os conteúdos, as competências e as habilidades que você planejou para o seu projeto. Uma boa forma de avaliar conteúdo é justamente as provas e as listas de exercícios tradicionais. Mas isso não funciona da mesma forma quando você tem que avaliar competências como criatividade, colaboração. E aí o que você precisa fazer? É legal que você faça uma rubrica, que é uma autoavaliação, porque essas competências e algumas habilidades são um pouco subjetivas, principalmente as competências. Uma dica para fazer uma boa rubrica é você dar níveis de avaliação. Então, por exemplo, eu tinha que fazer uma exposição de fotos da poluição do Rio. Então, eu posso fazer níveis de avaliação. Cumpri com excelência, cumpri, mas poderia melhorar, cumpri de maneira regular, cumpri muito mal a minha tarefa ou não cumpri minha tarefa. O ideal é que a gente não use palavras negativas. Ao invés de falar, nossa, fui ruim, fui péssimo, que a gente use termos como poderia ter feito melhor. Checklists para ir vendo as tarefas que foram feitas e portfólios para acompanhar a aprendizagem em tempo real também são ferramentas boas para avaliar as atividades de um projeto. Com todas as etapas planejadas, é hora de escrever o projeto. Se você escanear aí o QR Code, você vai encontrar um documento que tem um esqueleto de projeto que tem essas partes principais das quais eu comentei. Você pode utilizar esse esqueleto para escrever projetos nas escolas de vocês. Não precisa seguir exatamente aquele esqueleto, ali tem partes essenciais, mas se você quiser pode modificar, escrever um projeto aí de acordo com as normas da ABNT. O nosso trabalho aí de conclusão do nosso curso de formação é justamente, em grupo, vocês escreverem o projeto utilizando aquele esqueleto. Com o projeto escrito, é só entregar a gestão pedagógica e comunicar à comunidade escolar, pais e colegas professores, que vai ser realizado um projeto. Lembrando que o projeto inicial é um norte, um guia, que é necessário sim e vai ser necessário sempre avaliar o projeto e modificar o que for necessário durante o percurso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar o esqueleto como material complementar. Vou deixar também um exemplo de um projeto que eu fiz em 2017 com o Pó Preto para vocês observarem algumas coisas. E não se esqueçam, tendo alguma dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, via e-mail. Até uma próxima. Estamos numa pandemia e sempre que puder, fiquem em casa.